Que bela vitória ontem na Vila Belmiro. Jogou demais o Inter. Marcou gols, criou chances, soube se defender e chegou à terceira vitória consecutiva. Falta uma vitória para chegar na Copa do Brasil bem descansadinho. Que maravilha, né? 3 vitórias seguidas. Mas vamos equalizar aí a expectativa para depois não ficar dizendo que foi enganado ou que não sei o que é. Tá? A coletividade é a força desse time. A coletividade. O problema é que mais adiante vai cansar e vai faltar peças. Tomara que não aconteça. Tomara que o Inter consiga se reforçar até o final da janela. Não tem muita expectativa. E o Inter precisa ir com um misto contra o Vasco. Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. Como é fácil jogar futebol quando o treinador tem tempo para treinar e descansar os seus atletas, né? Pessoal que dizia que passou 15 dias treinando e tá uma porcaria. Cadê? Cadê? Ganhamos 3 partidas seguidas. Mas não jogou bem. Foda-se. Que não jogamos bem, foda-se. O importante é os 9 pontos na tabela. 9 pontos na tabela. Tanto que já estamos na 10ª colocação. 10ª colocação. E ainda precisamos subir mais. A vitória ontem foi gigantesca contra o Santos. Num jogo aberto. Quando jogam com o Inter assim, a chance do Inter ganhar é muito grande, hein? Muito grande mesmo. E além de tudo isso, ainda criou muitas oportunidades. Obviamente que o time teve altos e baixos, né? Não vai jogar 90 minutos voando que nem foi o primeiro tempo, por exemplo. Voltou a marcar pressão na saída de bola do adversário quando precisava, né? Foi seguro defensivamente. Claro que tem que melhorar uma coisinha que outra, mas já foi melhor do que o jogo contra o Ceará. Ou seja, estamos evoluindo. Né? Estamos evoluindo. Já chegamos à terceira vitória consecutiva e nos afastamos do Z4. Já vi muita gente falando agora o foco é no Fluminense. Não, não é no Fluminense. Agora o foco é em somar mais 3 pontos contra o Vasco, para chegar com 12 pontos e bem tranquilinho no Campeonato Brasileiro para poupar quando for necessário. Né? Eu já acho que é necessário já no domingo. Não gosto de time misto, não gosto de time reserva, eu gosto de jogar com os titulares o tempo inteiro, só que é humanamente impossível jogar 3 partidas numa semana só. Não adianta, não adianta, não tem como. Né? Se eu pudesse falar com o Roger, que às vezes parece que ele me escuta, ele fala muitas coisas que eu falo aqui também. Tô me achando, não. Tenho certeza que não. Eu, se fosse o Roger, arriscava um time misto no domingo. Misto quente, claro. No mínimo 5 titulares. No mínimo. Mas vamos pensar da seguinte forma: tira os 2 volantes, idades avançadas e que cansam em toda a partida, né? E faz o que a turma vem pedindo. Coloca os guri para jogar. Vamos ver o que acontece. Ou então começa com os 2 veteranos e depois coloca os guris, como ele tem feito em todos os jogos aí dessa volta do Mundial. Outra coisa, dá para dar uma chance pro Tabata no lugar do Alampa, que jogou demais ontem de novo. Jogou demais. Né? E se pá, dá uma descansada pro Bernabei. Né? Que ontem jogou muito bem. Só que é o seguinte, vem de lesão, jogou 2 partidas nessa semana. Eu não arriscaria. Eu não arriscaria. Além disso,
pega e deixa o resto dos titulares no banco. E vamos atrás dos 3 pontos. Se precisar, a gente faz as 5 substituições só com titulares e vamos para cima do Clube da Cruz de Malta. Por que não? E veja bem, não é menosprezar o Vasco, não. É apenas poupar fisicamente uma equipe para não jogar 3 partidas numa mesma semana. Se jogar todo mundo, vai chegar contra o Fluminense na quarta-feira, no jogo do Beira-Rio, pela Copa do Brasil, primeiro jogo, demolido fisicamente. Então, eu acho que o Roger vai fazer isso. Mais uma coisa, o Vasco não jogou no meio da semana. Tá jogando só o Brasileirão. O jogo vai ser bem difícil. Se preparem. Vocês acham que eu subi no salto, por isso que eu falei que nós estamos evoluindo, nós jogamos melhor, nós marcamos melhor, fiz a ressalva de que precisamos melhorar, o Roger sabe disso, os jogadores sabem disso, né? De jeito nenhum. Eu conheço bem o grupo limitado e com alguns jogadores com idades avançadas do Colorado. A gente não pode esquecer o que aconteceu no primeiro semestre. O primeiro semestre mostra como é que vai ser o segundo, só que agora a turma já está mais cansada do que estava antes. Se bem que deu uns 15 dias de férias, aí já deu para dar uma relaxada. Então, se eu pudesse te dar uma dica, reequaliza essas expectativas. O Roger mesmo falou ontem na coletiva, o futebol do Inter é coletivo. E para o coletivo funcionar, precisamos de todo mundo descansado e precisamos de reforços. No mínimo, um para cada setor, menos o de goleiro. Só que o dinheiro está curto. O presidente tem que economizar. E já está vindo os jogadores aí, né? Alguns jogadores já vieram. Vamos ver como é que vai ser o rendimento deles. A volta do futebol coletivo fez com que 2 jogadores que eu critiquei muito no vídeo anterior aí, que é o Thiago Maia e o Bruno Henrique. Ontem eles jogaram bem. Talvez melhores adaptados à função. Ai, mas os 2 cansaram. Sim, é óbvio. Eles jogam na posição que mais cansa no futebol mundial. Por que que é mais cansa? Porque eles precisam defender, atacar e ocupar todos os espaços no meio de campo e ajudar na defesa. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Veja só. Além disso, precisam correr o campo inteiro, né? Eu achei que o Thiago Maia jogou demais ontem. Claro, tem algumas coisas que precisa né, evoluir, mas já tá bom. Vamos ver como é que vai ser pro futuro aí. Outros que jogaram demais foram os laterais. Deus livre que jogaram esses homens. Estão jogando muito bem. A zaga foi mais segura do que nos últimos 2 jogos. Claro, precisa corrigir uma coisinha aqui outra, em especial ali na marcação dentro da área, né? Mas já foi bem melhor. Foi bem melhor mesmo. Sem Vitão, que tomou o terceiro amarelo, o troço vai ser um pouco mais difícil, mas eu acredito. Vamos lá então, né? Não dá para ficar chorando as pitangas derramadas. Voltou a corneta para os gols perdidos. Eu fico pensando como é que essas pessoas que corneteiam quem erra um gol numa partida de futebol, como é que deve ser o trabalho dessas pessoas? Deve ser uma coisa perfeita, jamais erra uma vírgula. Tia, futebol é assim. A gente acompanha futebol europeu, os caras erram também. Erram embaixo do poste, erram de tudo que é jeito. Erram de tudo que é jeito. Então o negócio é o seguinte, ó. Uma frase que eu usava nos tempos lá que eu ia no programa na Guaíba. Como é fácil jogar futebol. Como é fácil. Já que é tão fácil assim fazer gols, quem sabe tu não vai lá e te chega lá e pede, oh, não, eu faço todos os gols que aparecem na minha frente. Pede lá no Beira-Rio, vamos ver se tu não consegue uma vaguinha nesse time aí. Um outro destaque que é muito importante ser feito, tá? Que é o Rocher, tá? Rocher fez
3 grandes partidas, salvou o Inter em 3 oportunidades. É óbvio que ele ainda não está 100%, porque ele está voltando ainda das lesões e tal. Mas já é uma outra segurança. Tanto que essa defesa, que eu já critiquei no último vídeo, hoje estou elogiando, melhorou com o Rocher. Eu prevejo muita dificuldade contra o Vasco da Gama, tá? Muita mesmo. Então, nós temos que ir lá e lotar de novo o Beira-Rio. Por sinal, muito legal. A torcida comprou a ideia e foi ao Beira-Rio contra o Ceará, né? Foi. O horário era bom, é óbvio. Mas a torcida foi. No domingo, no horário da missa ou do culto, às 18h30, vamos pegar os cariocas, que ocupam a 16ª colocação com 14 pontos. E um jogo a menos que o Colorado, que é 10º colocado e tem 20 pontos. Essa distância a gente não pode acreditar em facilidade, vai ser difícil. E eu só quero destacar uma coisa aqui: faltam só 25 pontos para a tranquilidade imperar no Esporte Clube Internacional. Enfim, vamos acreditar, vamos equalizar o que a gente acha da equipe do Inter, porque ela não é uma maravilha, ela não é um time espetacular, não, é um time de operários que precisam se esforçar ao máximo, entregar a alma dentro de campo, que nem foi contra o Santos, para conseguir um resultado positivo. E ontem, por pouco, não terminou em empate. Então é o seguinte, vamos atrás dos 3 pontos contra o Vasco e depois tudo é Fluminense na Copa do Brasil. Que Deus tenha piedade do Esporte Clube Internacional. Se você chegou até aqui, eu agradeço de coração e peço para você deixar o seu like. O joinha que tem aqui embaixo, aquele que faz aqui, ó. Deixa ali para mim que me ajuda e ajuda a espalhar esse vídeo para outros colorados. Se você gostou, obviamente, senão não precisa apertar em nada. Também te inscreve, compartilha com os coloradinhos e coloradinhas e o principal, escreve aí nos comentários o que tu pensa sobre tudo que eu falei. Faz sentido, não faz sentido? O que pode melhorar? Aproveito para deixar um abraço para o Wilson Rosa aqui, que está vindo firmemente nos vídeos. Obrigado, meu ídolo. Obrigado por ficar até aqui. E vamos, meu Inter! Até o próximo!